Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Michel Salles, com esse novo trabalho sobre numerologia. Ofereço para vocês a construção e a criação do seu mapa natal, seu mapa numerológico, pessoal. É um mapa que vai descrever suas características, sua vocação, seu caminho de vida, seu destino. Na verdade, ele é uma bússola para a sua vida. Aqui na descrição do vídeo aqui tem um link, tem um contato para você falar diretamente comigo e poder criar seu mapa personalizado. Conto com vocês e vamos pro vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Michel Salles com conteúdo de fitoterapia, ervas medicinais e alguns tratamentos alternativos. Pessoal, estamos aqui de novo começando uma nova jornada aqui no nosso canal do YouTube e vamos implementar aqui 3 novos estudos aqui, fora o que nós já temos aqui, né? Sobre plantas medicinais. Vamos implementar um estudo sobre astrologia, um estudo sobre tarô e um estudo sobre numerologia. Como praticamente uma abertura ou uma apresentação do tema, nós vamos fazer uma análise agora deste ano que começa agora, que é o ano de 2025. E vamos fazer uma análise com a visão de uma numerologia, né? Vamos fazer uma reflexão sobre esse aspecto o que nos traz esse ano de 2025, fazendo uma análise dentro da numerologia. Se nós pegarmos, por exemplo, esse número aqui de 2025 e fazer uma soma aqui, nós vamos obter um número aqui específico, que é o número 9. O número 9, ele não é nada mais, nada menos do que um arquetipo, e que esse arquetipo, que leva essa roupagem do número 9, ele traz consigo certas representações, certas influências, certos acontecimentos de uma forma global e de uma forma individual e de uma forma social. Então o número 9, ele sempre, desde muito tempo, ele foi representado como uma figura arquetípica de um homem, numa lâmina, num homem caminhando na vida e levando consigo 2 elementos em cada uma das suas mãos. Uma das mãos, por exemplo, da mão esquerda, ele leva consigo uma lâmpadazinha de óleo que representa a sua consciência, o seu discernimento, etc. Em outra mão, ele leva consigo uma gadanha, que simboliza a força que ele precisa para vencer todos os obstáculos que a vida lhe impõe. Num contexto geral, o número 9 ele representa alguns aspectos. Vamos mencionar esses aspectos no contexto geral. Primeiro, ele representa o caminho, conhecido antigamente como a iniciação, o caminho da vida, o caminho social, o caminho de uma sociedade, o caminho de uma pessoa, um caminho individual, etc. Esse número 9 também ele representa no contexto geral também a solidão. Este número 9 também, no contexto geral, ele traz sofrimentos. E ele significa também, esse número 9 no contexto geral, ele significa prudência, discernimento, também significa sabedoria. Ou seja, ele engloba em si bastante coisas, né? E a gente deve fazer uma análise, deve-se fazer um estudo do que representa isso dentro de um contexto que nós vivemos. Por exemplo, uma interpretação dentro de um contexto individual, ele significa uma coisa. Se a gente fizer uma interpretação dentro de um contexto social, no lugar onde nós vivemos, ele significa uma coisa. Mas se nós fizermos uma análise, uma reflexão num contexto global de como o planeta, todas as sociedades se encontram num momento tenso como esse, significa uma coisa, né? E dentro desse significado, nós vamos ter que fazer alguma interpretação para ver o que está por vir, o que nos aguarda. Mas em síntese, o número 9 significa isso. Final de um caminho, final de um ciclo e o começo de um novo. Isso significa que ele traz bastantes mudanças dentro desse aspecto. Então, ele tem 5 aspectos aqui que nós vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise aqui. O primeiro aspecto que ele significa promessa de ciência, o número 9.
Ou seja, está mostrando aqui que vai ter descobertas dentro do meio científico que vai ser apresentado para a sociedade. Mas o que nós temos que saber, o que nos interessa, nesse caso aí, que tipo de descoberta, que tipo de conhecimento, que tipo de coisas que a ciência vai nos demonstrar. Fazendo análise, por exemplo, do meio social, a gente vai ver, por exemplo, que tem muitos estudos aí que concernente dentro do meio da ciência, dentro da saúde, dentro da renovação energética, dentro das baterias de lítio, dentro das inteligências artificiais, dentro desse meio da tecnologia, vamos dizer assim, dentro desse 6G, 5G, dentro do computador quântico aí, dentro da ciência quântica, dentro desses chips aí super modernos, etc., vai ter alguma coisa aí que vai ser apresentada para a sociedade. Então ele significa aí promessa de ciências, aí, ou seja, descobertas científicas aí. Então isso aí é genérico, né? É de uma forma geral. Agora saber o qual a gente vai só ter que esperar para aguardar para ver que tipo de descobertas são essas, que tipo de conhecimentos esses que vão ser apresentados para a gente. Mas tem muita coisa interessante aí, o que nos aguarda dentro desse ano agora de 2025. Então ele implica promessa de ciência, vamos dizer assim, que é o primeiro aspecto, a primeira interpretação dentro desse primeiro aspecto do número 9, né? Ele promete descobertas aí. E nós estamos aqui para ver que tipo de descoberta é essa que a ciência vai nos apresentar para que a gente possa ver e desfrutar disso. O segundo ponto aqui, pessoal, dos nossos estudos aqui, que nós estamos realizando do tarô, nesse caso aqui da numerologia, e dessa representação arquetípica do tarô aqui, que é o número 9, o segundo ponto, ele significa ordem ao realizar descobertas e cautela ao utilizá-las. Então está mostrando aqui dois pontos bastante interessantes. Que em toda descoberta que se realize dentro do meio da ciência, ele significa que deve ter ordem dentro dessas descobertas e cautelas ao utilizá-la, essas mesmas descobertas. Então, dentro desse contexto aqui, dessas descobertas aqui, que nós podemos estudar aqui, podemos realizar uma reflexão, com certeza que pode ter coisas aqui que vai ser descobertas que o homem ainda não tem uma preparação nos seus aspectos aqui intelectual, no seu aspecto emocional, mental. Ele tem que se preparar para saber usufruir dessas descobertas. Ele tem que saber se preparar para saber como ele vai utilizar essa descoberta, quais os benefícios que essa descoberta pode trazer no seu aspecto pessoal, no seu aspecto social, no seu aspecto global. E as próprias cautelas, né, que a pessoa tem que ter como uma prudência aqui, discriminada aqui como uma prudência, para poder se beneficiar dessas próprias descobertas. Toda descoberta, no princípio, ele é muito bonita, mas enquanto não se tenha toda uma ciência, todo um conhecimento profundo das descobertas, não sabemos, por exemplo, as verdadeiras consequências em um futuro próximo dessa descoberta nas nossas vidas, na sua vida pessoal, nossa vida social, etc. Novas associações propícias. Então, dentro de um aspecto global, significa união, né? Associação propícia significa união entre povos, entre cientistas, entre pesquisadores, entre países, formação de alianças, de novas alianças. Dentro de um contexto geral aí, global, ele significa alguma coisa. Dentro de um contexto aqui que nós estamos submetidos, pessoal, ele também significa alguma coisa. Então significa, ele sugere aí mudanças. Se a gente for analisar o aspecto científico, ele sugere mudanças e união. Se a gente analisar o meio político, ele sugere de igual forma. Aí dentro do contexto social global, o que tá nascendo aí dentro disso, dentro desse aspecto das associações novas e propícias. Aí nós estamos vendo movimentos aí se levantando de uma forma global, que estão se unindo, se associando dentro de um propósito que eles têm. Então ele, em certa parte, ele significa isso.
mas também significa também associações e propícias dentro do aspecto científico em prol de uma causa, prol de uma humanidade, prol de uma sociedade, etc. Então, esse terceiro aspecto aqui significa, o número 9, são as associações propícias. Pessoal, dentro desse outro aspecto que nós estamos fazendo análise aí, o número 9, ele significa também amigos que ajudam e amigos que obstaculizam. Então, como nós estamos sempre repetindo aqui, falando aqui, em cada aspecto aqui nosso, ele significa alguma coisa. No aspecto pessoal, significa que vai ter, no mundo nas nossas relações pessoais aqui, amigos que nos ajudam a vencer, a triunfar e a progredir em nossa vida. E vai ter esses próprios amigos que vai fazer de forma diferente, nos obstaculizar para que impeça de alguma forma o nosso crescimento. O amigo no sentido não de ser aquela pessoa amiga mesmo, chegada nossa, não. Mas senão que aquelas pessoas que convivem próximo de nós, ou que se desenvolve nosso meio de amizade, no meio de trabalho, nos lugares sociais que nós vivemos e frequentamos, né? No meio global significa também associação entre países, associação entre governos, associação entre associações mesmas, entre multinacionais, por exemplo. Então, dentro de um aspecto pessoal significa uma coisa, mas pode também ser num aspecto social de empresas, pode significar fusão de empresas. No aspecto de um país, pode significar também união de países. Países que tentam obstaculizar essa mesma união. Dentro de multinacionais, mesma coisa, união de multinacionais com o propósito, né, de crescer ou de se fortalecer, mas obstáculos a se vencer. Dentro do nosso aspecto pessoal também, mesma coisa. Ou seja, que nessa interpretação, nessa quarta interpretação aqui, ele mostra que nós temos que ter, tem que aparecer, na verdade, aí, essas oportunidades que faz com que a gente cresça e esses mesmos obstáculos que pode fazer a gente fracassar dentro do propósito que nós temos que seguir. Então, amigos que ajudam e amigos que obstaculizam isso dentro das nossas vidas. Então, como nós vimos aqui, nós podemos fazer as três tipos de interpretação. Se a gente fizer uma análise, por exemplo, contextual aí da forma que o mundo está hoje, nós vamos começar a tirar nossas conclusões com relação a essa interpretação aí. Para concluir aqui, essa pequena interpretação que nós estamos realizando aqui do número 9 aqui, desse arquetipo 9 aqui, que é o quinto ponto que nós vamos estudar agora, significa que luz da razão e luz da intuição. Ou seja, o ser humano como parte integrante da vida, ele tem dentro de si essas faculdades de intuição e tem essa faculdade da razão. Nenhuma pode estar desvinculada da outra, todas têm que caminhar de forma, caminharem juntas. Porque se nós colocar só o raciocínio sem um fundamento de uma consciência, de uma consciência ampla, integrada, com um todo, pode dar problema. Então, demonstra aqui, por exemplo, que tanto no aspecto, como nós mencionamos aqui, esses três aspectos aí, da pessoal, da social aí, do global aí, esses dois aspectos aí, da luz que nós temos como a consciência, que representa a nossa intuição, e de uma luz que representa a nossa razão como o símbolo do intelecto, ele significa coisa aí que a gente tem que fazer uma análise e poder refletir sobre. A luz da razão significa a descoberta científica que o homem realiza com o intelecto, com a ciência, estudando, refletindo, analisando, experimentando e fazendo as práticas que nós já conhecemos com relação à ciência, né? E o que ela pode nos beneficiar, o que ela pode trazer para o ser humano como conforto nesse sentido aí. Mas a luz da intuição, que é a luz da sua própria consciência, é aquele aspecto que o ser humano tem dentro de si, que ele pode lhe dizer as consequências disso que ele executa. O que ele pode trazer como consequência para si mesmo, o que ele pode trazer como consequência para o meio que ele vive, o que ele pode trazer como consequência para o planeta. Por exemplo, toda descoberta ela tem responsabilidade nesse sentido aí.
Então isso, a gente pode aplicar isso para nós mesmos. Porque a interpretação do número aqui, do arcano, ele significa prudência. Ele também significa sabedoria, como nós vimos aqui no começo. O que precisa é que dentro disso aí, dentro da prudência e da sabedoria, exista um equilíbrio disso aí, um equilíbrio dessas coisas dentro de nós. Quando há dentro de nós um equilíbrio dentro disso, baseado naqueles dois aspectos que nós estudamos no começo do vídeo, que é a luz que nós trazemos como consciência, né? Como essa faculdade cognitiva do homem, e como a força de vontade que o próprio homem tem para vencer todo obstáculo que a vida pode lhe colocar, que a vida lhe impõe. Então esse arcano, no final das contas aqui, esse número aqui, o número 9, ele nos traz eventos, ele nos traz acontecimentos, ele vai trazer algo que tem relação com isso que nós acabamos de estudar aqui, dentro dessa pequena interpretação aqui do que é o número 9. Então ele traz pra gente solidão, ele traz pra gente sofrimento, ele nos mostra o caminho que nós estamos levando. E se continuarmos levando esse caminho, ele nos mostra onde vamos chegar. Então, significa que nós temos que fazer uma reflexão em nossas vidas, fazer uma reflexão em nosso caminho, fazer uma reflexão na condição que eu vivo atualmente, na condição social, na minha condição espiritual, na minha condição como pessoa. Então é um momento de reflexão. Nós temos esse ano de 2025 para fazer essas reflexões. E o que o planeta, o que a sociedade tem para nos oferecer, o que vai acontecer, aí é só nós aguardarmos para ver o que está por vir, né? Dentro desse novo ano que começa agora, que é o ano de 2025. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo com esse tipo de interpretação, esse tipo de conhecimento sobre numerologia. Aqui nesse vídeo, pessoal, para concluir, nós estudamos uma pequena parte do que significa a interpretação dentro da numerologia do ano de 2025. Não fizemos, por exemplo, a interpretação dentro da astrologia, porque a astrologia já engloba outro método de estudo aqui. Aí nós vamos estudar aqui a influência das constelações, vamos estudar a influência dos planetas em si. Nós estudamos aqui apenas uma visão que a numerologia tem dentro desse aspecto aqui do número 9. Mas a interpretação dentro da astrologia é uma outra. Ou seja, qual a influência que os astros vão exercer neste ano? Aí é uma outra análise. Então, agradeço a vocês por ter assistido o nosso vídeo e até o próximo. Um grande abraço a todos.